Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu hoje vim falar um pouco sobre as percepções do bem-estar físico e emocional. E eu vim te trazer hoje as 3 energias principais. Eu vou ser o mais breve possível. A minha proposta é trazer bem-estar físico e emocional para a nossa consciência. Meu nome é Ana, eu sou terapeuta tricologista, então através dos recursos do cabelo eu consigo identificar órgãos que possam estar sendo agredidos e dentro disso trabalhar sua energia para que ele saia de desvitalizada e vá para otimizada, e dentro disso a proposta é encontrar o equilíbrio do Ki, pois cada um temos uma natureza, temos uma missão, um comprometimento com a vida. E para alcançar o bem-estar físico e emocional, existem 3 fatores, 3 pilares essenciais. Desenvolvendo parte física, emocional e espiritual. Essa base é o alicerce para que você possa unificar todos os corpos para que ele pense, sinta e haja da mesma forma que ele vibra. Pois a sua vibração ela tem uma frequência cardíaca, um padrão, uma respiração, e quanto mais consciente, mais controle você tem do seu agora. E essa percepção do falar, que é através da materialização do comportamento, da forma como a gente tem esse padrão que a gente se comporta, a gente está sempre inserido dentro de uma lei. Então, quanto mais controle a gente tiver desse padrão, mais consciente a gente está do que a gente está fazendo e o que a gente está recebendo, que é o famoso plantar e colher. Transformar essa energia em um direcionador de destino, pois temos essa capacidade, que é a base para o bem-estar, tanto físico como emocional. E assim, nessa base, ter a conscientização para você ter o direcionamento que você precisa, ter a conscientização do que realmente te faz bem. Pois às vezes a gente pode estar nos iludindo com coisas que só drenam a nossa energia e nos traz ansiedade contínua. Hoje eu vou trazer a primeira carta de João, capítulo 3, que é Filhos de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não tem conhecido a Deus. Meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E aqueles que têm essa esperança em Cristo purificam-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Então, vocês observam: quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele, e sabemos isso por causa do Espírito que Ele nos deu. Então, estar dentro da lei será você usar como direcionamento o coração, e através da materialização do seu falar, seja mentalmente ou expressando mesmo para o seu ambiente, você estará direcionando a sua intenção ao bem e ao crescimento pessoal, se você seguir as leis e as normas que Deus nos deixou, pois somente a lei vai nos direcionar de maneira íntegra. A lei do plantar e colher, a lei do dar e receber. E tudo começa pela parte nutricional. Comece nutrindo o seu físico com alimentos ressonantes, pois a ressonância ela garantirá um fluxo fluídico e progressivo. O segundo fator essencial, a emoção, ela é o que vai te levar ou vai te paralisar perante as adversidades que a vida se apresentar. Por isso, as suas relações devem ser escolhidas a dedo com pessoas que te estimulem a crescer
e nunca aquelas relações que te limitam e te paralisam, sem trazer nenhuma retribuição aparente. Um simples gesto sempre te dirá muito, então observe o que a pessoa faz, não o que ela fala ou ela gostaria. E os nossos sentidos, eles nos dirão o que estamos sentindo, se há perigo ou não. Então não despreze essa informação e avalie com muito cuidado, nunca se apegando, a sempre observando para poder saber o que fazer e como agir. Nunca no automático, sempre com as rédeas na mão, com a consciência sempre ligada para o plantar e o colher. Ela é fundamental para que a gente entenda que a gente precisa ter o compromisso, o comprometimento com uma missão. E a nossa missão é sempre levar a justiça e a verdade onde quer que a gente vá. Para que assim eu lide bem com o que eu estou sentindo. Pois essa conexão te garantirá o direcionamento, você sabe para onde está indo. Não está paralisado com o sistema simpático totalmente ativado. E o terceiro fator espiritual é quebrar essas crenças sociais que nos estimulam a ter hábitos ruins e assim se sentir mal e totalmente vulneráveis. E construir hábitos e posturas com condutas que nos leve para mais próximo da onde a gente realmente deseja ir. Pois o comportamento vai criar memórias celulares que nos deixam mais felizes. Na minha percepção, eu gosto de trabalhar o físico através do movimento, da respiração. Isso me ajuda muito a fortalecer o meu emocional e ainda com a soma da alimentação ressonante, tirando fatores que estão comprometendo desde a parte celular até a parte mental, pois a célula refletirá uma energia, um padrão vibratório, e aí, conforme ela foi agredida ou não, isso vai influenciar drasticamente o seu sentir. Então a gente tem a capacidade de influenciar o que a gente sente através das boas escolhas de alimentação, para assim relaxar o nosso sistema e ele sair do sistema simpático para o sistema parasimpático, o sistema mais relaxado. Compreendendo que quanto mais eu agrido esse sistema, mais contato eu fico com estresse, excessivamente produzindo cortisol, que a longas doses, a longos períodos, podem simplesmente desencadear um estresse, uma ansiedade, uma falta de sono. E isso não é legal para nenhum sistema, pois nutrindo assim, dessa forma, esse sistema ele vai degradar de mal a pior, iniciando-se com sintomas até um problema agudo ou crônico, materializando inicialmente com sintomas como medo, tristeza, raiva excessiva, paralisação, congelamento. E isso vai desencadear um ciclo sem fim de degradação. Então, a distração, a falta de foco, comprometerá drasticamente a sua neuroplasticidade. Então, não deixe a distração tirar o seu foco do que realmente importa. E a nutrição, ela é o fator que garantirá a matéria-prima que, sendo de primeira qualidade, poderá garantir otimização na sua forma de sentir, agir e ser. Quanto mais você se contentar com matéria-prima que não é de boa qualidade, mais você garantirá esses sintomas nada fisiologicamente legais, que são os sentimentos da emoção, do medo, da tristeza, da angústia, da raiva, da preocupação, que parecem tão comuns e normais hoje em dia. E ter comprometimento com o que realmente é importante exige muita organização e não é tão fácil quanto parece. Hoje em dia, os valores estão totalmente invertidos, pois tudo que degrada o nosso corpo, nosso sistema, compromete a neuroplasticidade. Para que seu sistema se torne mais alinhado, será preciso sincronizar essas três energias.
pois assim essa energia terá uma frequência, um padrão frequencial e que cria um ritmo onde isso se torna uma neuroplasticidade a todo momento e acaba sendo um caminho neural, e esse caminho neural ele vai ter uma frequência específica. Um exemplo, abaixo de 250 você está ainda sem controle, você está praticamente no automático, tá? Se você está vibrando em culpa é 30, apatia 50, medo, quando você vibra no medo, você produz 100 MHz, e aí vai 125 é quando a gente ainda tá dentro do muito dos vícios, né? A gente tá lidando só com o que a gente deseja, e aí a partir dos 150 começa a brotar uma raiva, e aí no 175 essa raiva nos produz um certo tipo de orgulho. Isso é uma evolução, tá? E daí quando a gente tem esse orgulho, a gente possivelmente tem coragem, a gente alcança 200. E aí da coragem para neutralidade, que você não fazer a mínima diferença, você tá no 250, que é uma frequência. E aí para você ter disposição, você vai precisar dessa matéria-prima para que você chegue até o 340, que vai ser quando você vai alcançar a disposição. E através dos 350, você aceita que tudo o que você faz é um reflexo do que você cria, uma neuroplasticidade que você produz. Aí essa razão começa a aflorar e você começa a ver que a vida é amor, porque somente o amor pode salvar a nossa consciência dos fatores e hábitos que comprometem drasticamente a nossa saúde, a nossa forma de fluir pela vida. Então, saiba que manter você com esse sentimento abaixo de 250 é uma forma de te escravizar, porque aí você nunca, na sua vida, você vai alcançar 1000 Hz, que é praticamente quando você cria a conscientização, tá? Só que para você chegar no 1000 tem um processo, lembra? A gente parou no amor, que era 500. Quando você começa a ter a alegria de viver, quando você começa a viver no amor, você começa a alcançar comportamentos que fazem você toda hora sentir isso, porque, sabe, você tá lá para ser um colaborador, você não tá lá para tirar nada de ninguém, você não tá lá para aproveitar nada de ninguém, você não tá lá só esperando que alguém atenda os seus desejos, mas você não tem nenhum comprometimento com os dela. Então, tipo assim, você tem que entender que isso é falta de amor. Por isso que Jesus foi bem explícito: amai-vos uns aos outros, porque só isso nos faria alcançar a alegria através do 540, para depois a gente alcançar a paz no 600 frequência Hertz, e 700 a gente cria a iluminação. Quando a gente ilumina, né, a nossa vida de maneira que é como se realmente você fosse um iluminado. Você faz a diferença onde quer que você vai, porque você tem controle total do seu agora, porque você não exige tanto da sua célula para que ela tenha que se defender. Você concorda? Se ela tem que ficar passando por processos muito de contaminação alimentar, né, de coisas que faz mal, de coisas que tá zoando o nosso fígado, nosso sistema, certo? Isso vai ser contraditório você querer sentir alguma coisa boa se sua célula tá sentindo isso. O seu pensamento é um reflexo dessa matéria-prima que você tá jogando para dentro. Então a alimentação, ela é o fator primordial que vai garantir a matéria-prima de boa qualidade, certo? E aí o segundo processo é a respiração, porque a respiração, ela tem o poder de fazer uma circulação desde a parte celular do sangue, né, que vai por todo o nosso sistema, e ele também tem a capacidade de... Você sabia que a respiração, ela é como se fosse um termômetro para saber se nós estamos ansiosos ou não? Já foi comprovado que quem respira mais de 25 vezes por minuto, possivelmente, ela é considerada uma pessoa ansiosa. E isso faz com que o sistema dela fique no sistema simpático, que é o sistema de estresse, onde o cortisol toda hora está em alta,
certo? E isso é muito ruim, assim, a longo prazo. Claro que isso é essencial. Lembra, a gente tá lá na raiva. Lembra da raiva? A raiva, ela é com 125. Qual que é o próximo processo? Orgulho. Então eu tenho que ter orgulho de alguma coisa, certo? Eu uso essa raiva pra... Peraí, eu vou me orgulhar de que eu treinei, vou me orgulhar... É isso, a raiva existe para isso, para ela extrair essa fusão para você se orgulhar para alguma coisa. E aí quando você tiver esse orgulho, você consegue ter coragem, porque peraí, você confia nos seus passos. Então você consegue ter coragem pro que for, entendeu? E aí, um exemplo, a gente pode ter coragem para fazer as coisas às vezes que é ruim, e isso não é legal, certo? Porque a gente tem que, lembra, se aproximar de hábitos e condutas que nos aproxima. E a alimentação vai ser o fator matéria-prima primordial. O seu corpo pode ficar em estado de alerta constante e aí nunca a sua emoção vai ser uma emoção salutar. Ok? Não tem como. A gente tem que avaliar que tudo tá na dose. Se você faz uma coisa constantemente ruim, você vai colher esses frutos. Agora, se você faz uma coisa que você relaxa, que você se cuida, você pensa em você, você exercita a inteligência emocional, que é o fator primordial para você saber dar limite ao que precisa de limite. Eu agradeço muito.